Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a aula é de oxidação e redução em reações químicas, com ênfase para agente oxidante e agente redutor. Para começar, vamos relembrar alguns conceitos que são importantes para essa aula. Primeira coisa, o que é redução e o que é oxidação. Perder elétrons é oxidar, receber elétrons é reduzir, e quando há perda ou ganho de elétrons, há alteração do NOx. Lembrando que NOx é o número de oxidação ou a carga elétrica presente em um íon presente em um elemento químico. Para quem prefere poemas, temos esse aqui. Se o NOx aumentou, o elemento oxidou. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. É uma coisa que a gente vai poder usar na aula de hoje, mas às vezes é preciso ver além disso, né? A gente tem que ver outros sinais, né? Por exemplo, este aqui, não há oxidação sem haver redução. Não há por que ganhar elétrons se ninguém perder elétrons, né? Toda perda de elétrons é acompanhada por um ganho de elétrons. Se alguém perde elétrons, é porque outro alguém recebe, certo? Bom, para continuar, vamos relembrar alguns NOx mais comuns de algumas famílias. Está aqui a nossa tabela periódica, mais para a esquerda, o que a gente tem? A gente tem aqui a família 1, que tem NOx mais 1, elementos da família 2, que tem NOx mais 2, elementos da família 3, que tem NOx mais 3. Se a gente olhar para a parte mais da direita da tabela periódica, né, não contando os gases nobres, né, não contando gases nobres, a gente tem aqui, na família 15, NOx menos 3, família 16, NOx menos 2, e família 17, ou família dos halogênios, NOx menos 1. Mas é bom lembrar que esses elementos têm que estar à direita na estrutura, como nestes exemplos aqui. Este e este. Se estiver no centro, como nestes exemplos aqui, a gente tem que calcular o NOx. Tudo bem? Calcular o NOx como a gente tem feito até agora. Bem, lembrando de alguns dos NOx fixos da tabela, a gente tem a prata com NOx mais 1, o zinco com NOx mais 2 e o alumínio com NOx mais 3. Importantíssimo também lembrar que substâncias simples possuem NOx igual a 0. Bom, agora como é que isso pode aparecer em reações químicas? Nessa reação não balanceada, a gente já tem os NOx dos elementos que variam a sua carga, que variam seus NOx, não é? Bom, vamos observar o que acontece aqui. O cobre vai de 0 até mais 1, né? Ele perde elétrons, seu NOx aumenta, por isso ele sofre oxidação. Se o NOx aumentou, o cobre oxidou. Aqui, no caso do carbono, o carbono vai de mais 4 para menos 4 no metano. Ele sai de mais 4 no disulfeto de carbono e vai a menos 4 no metano. Então aqui a gente vai de mais 4 a menos 4, o NOx diminuiu, por isso o carbono reduziu. Né? Então o cobre cede elétrons para o carbono, o cobre oxida. O cobre faz o carbono perder elétrons, por isso o cobre pode ser dito de agente redutor. Aliás, o cobre faz o carbono receber elétrons, por isso o cobre pode ser chamado de agente redutor. No caso do carbono, o carbono recebe elétrons do cobre, por isso ele reduz. O carbono faz o cobre perder elétrons, por isso a gente pode dizer que o CS2 é agente oxidante. Né? Nesse caso, a gente não leva em consideração apenas o carbono, é a substância inteira. Aqui o carbono, ou melhor, aqui o cobre é substância simples, por isso que a gente coloca só o cobre aqui como agente redutor. Se fosse algum composto à base de cobre, seria diferente, provavelmente, não é? Mas nesse caso aqui, cobre, substância simples, é o cobre sozinho que é o agente redutor. Aqui, quem está ganhando elétrons é o carbono, mas quando a gente fala de agente oxidante, a gente considera a substância inteira. Tudo bem? Bom, vamos seguir, vamos ver mais um exemplo. Aqui a gente tem óxido de ferro 3, reagindo com carbono, por exemplo, carbono grafita, formando ferro no estado sólido, né, ferro puro, e CO2. Certo. O que acontece aqui? Então o carbono vai de 0 até mais 4,
o NOx do carbono aumentou, por isso o carbono oxidou. No caso do ferro, o ferro vai de mais 3 a 0, o NOx diminuiu, por isso o ferro reduziu. Então o que a gente pode falar aqui? Que o carbono cede elétrons para o ferro, que o carbono faz o ferro receber elétrons. Por isso o carbono é um agente redutor. Carbono sozinho, né? Carbono que aqui é substância simples. Pode ser grafita, pode ser carbono. Na verdade pode ser carbono, não é? Porque aqui a gente tem um processo de formação de ferro a partir do óxido de ferro. Bom, a gente pode falar que o ferro recebe elétrons do carbono, né? O ferro reduz, ou o ferro faz o carbono perder elétrons, né? Afinal, esses elétrons que o ferro ganha vêm de quem? Vem do carbono. O ferro faz o carbono perder elétrons e por isso a gente pode dizer que o óxido de ferro 3 é o agente oxidante, né? A substância inteira é o agente oxidante, certo? Bom, então a gente pode falar que carbono é agente redutor porque ele sofre oxidação. O óxido de ferro 3 é agente oxidante porque sofre redução, né? Porque o ferro aqui sofre redução, né? Então, o agente redutor sofre oxidação. O agente oxidante sofre redução. Haja sofrência, né? Sofrência? Bom, aqui não. Nada de sofrimento, certo? Bom, para terminar, vamos falar de auto-oxirredução, que é quando o mesmo elemento pode passar por oxidação e redução, como acontece com o enxofre aqui no Na2SO3, que é o sulfito de sódio. Bom, o que acontece aqui? O enxofre, ele sofre o processo de oxidação e de redução. Então, por exemplo, aqui o NOx do enxofre que é 4, né? Aqui no sulfeto de sódio é menos 2, no sulfato de sódio é mais 6, né? Dica, toda vez que aparecer sulfato de qualquer coisa, né, SO4, o enxofre vai ter NOx mais 6. Sulfeto, sempre menos 2. Sulfito, o enxofre sempre menos 4. Isso pode ajudar vocês em alguma questão. Bom, então aqui o enxofre indo de mais 4 para mais 6, o NOx aumentou, por isso o enxofre oxidou. Aqui embaixo o enxofre indo de mais 4 para menos 2, o NOx diminuiu, por isso o enxofre reduziu. Bom, mas como é que a gente pode entender melhor isso aqui? Outra forma de entendermos o que acontece aqui é separar o sulfito de sódio que está nos reagentes, como a gente vai fazer aqui. Então antes a gente tinha 8 sulfito de sódio, agora a gente separou em duas partes, né? Coloquei 2 aqui, 6 aqui. Alguns de vocês podem estar estranhando, professor, mas por que você colocou 2 de um lado e 6 do outro? Esses números vêm de balanceamento de equação por redox, que vai ser tema das próximas aulas. Não se preocupem com isso agora, vocês vão aprender. Bom, como é que a gente pode encarar a reação aqui? Dessa forma é mais fácil ver o que está acontecendo na reação. Bom, a gente pode dizer que o agente redutor é este sulfito de sódio aqui. O agente redutor é este sulfito de sódio aqui. Esse enxofre no sulfito de sódio. Esse cara está oxidando. Ele está oxidando e está doando elétrons para este enxofre aqui. Então, aqui o enxofre oxida. Ele faz, vamos chamar de enxofre vermelho e enxofre azul para ficar mais fácil, tá? O enxofre vermelho, ele cede elétrons para o enxofre azul. Como o enxofre vermelho faz o enxofre azul receber elétrons, o enxofre vermelho é redutor. Já o enxofre azul, ele recebe elétrons desse enxofre vermelho aqui, né? Então aqui este enxofre azul está reduzindo. Por isso, este enxofre faz o enxofre vermelho perder elétrons, e por isso a gente pode falar que o sulfito de sódio é um agente oxidante. Então, este sulfito de sódio, este conjunto de sulfitos de sódio são agentes redutores. Estes sulfitos de sódio, esse conjunto aqui, são agentes oxidantes. Bom, tudo claro até aqui? Eu sei que essa parte parece um pouco mais confusa, mas quando a gente trabalhar com balanceamento de equações por redox, talvez isso fique um pouco mais claro. Tudo bem, gente? Então entenderam o que é agente oxidante e agente redutor?
Então aqui, este sulfito de sódio é o agente redutor, é o sulfito de sódio vermelho. O sulfito de sódio azul é o agente oxidante. Tudo bem? Aqui, hoje a gente está separado porque os agentes de saúde estão trabalhando para que a gente possa ficar junto de novo. Se você ainda tem problemas com a gente, se é junto ou seja separado, acho que isso vai ajudar a lembrar. Agora, por causa do isolamento, a gente está separado e os agentes sanitários estão trabalhando para todo mundo ficar junto de novo. Certo? Bom, ficamos por aqui. Boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!